gosto de ficar com você. Feliz, é tão feliz contigo. Oiê! Aê! Oi, Gi! Tudo bem? Aê! Que bom! Gente, manda coraçãozinho, manda sua live pra gente, pra alguém que possa ter interesse em educação, pra que elas cheguem mais pessoas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, tirar a música aqui, porque a música é um truque pra não ficar tímida. Oi! Ai, que bom, gente! Ai, eu tava muito nervosa, eu pensava assim, ninguém vai entrar, gente. Ah! Ingrid, eu tô falando com eles pra que eles mandem coraçãozinho e mandem essa live pra alguém que possa ter interesse, pra que essa live chegue em mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre reunião de responsáveis e eu vou falar pra vocês, assim, eu vou dar pra vocês um material que eu vou usar na minha reunião. Eu vou disponibilizar o PowerPoint no meu grupo do Telegram depois, gratuitamente, claro. E depois vocês me peçam o link pra eu mandar pra vocês, pra que vocês tenham acesso a esse material. Gente, sério, esse material é o melhor material que eu encontrei na internet. Não tem nada na internet parecido. Tá muito completo mesmo. Então vale muito a pena vocês entrarem no grupo para que vocês consigam ver e aproveitar o material, porque tá muito bom mesmo. Não foi porque eu criei, não. Se não tivesse tão bom, eu não falaria nada, mas realmente tá muito bom. Boa noite, Ingrid! Vamos lá, eu vou começar a falar sobre a reunião dos pais, né? O que eu acredito que seja essa reunião de responsáveis? A reunião dos responsáveis, ela é o primeiro encontro e talvez o encontro mais importante do ano que você vai ter com esse responsável. Porque é aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Isso é muito verdade. Então, assim, sempre quando você tiver esse primeiro encontro com o pai, tente ser o mais tranquila possível. Eu sei que é um momento que muita gente fica nervosa, que muitas professoras ficam agoniadas, preferem ter 75 alunos em sala do que ter 2 pais falando com você. Mas, infelizmente ou felizmente, essa é a nossa realidade, né? A gente precisa conversar com esse responsável e tem essa reunião no início do ano. Então, fazer o quê, né? Eu acho esse encontro um dos encontros mais importantes, o encontro que eu mais gosto de fazer. Eu adoro reunião de responsável. Eu acho que, assim, ele é maravilhoso para que a gente possa se apresentar, para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho, para que a gente possa mostrar o que nós vamos trabalhar durante o ano, como nós somos, quais são os nossos objetivos, quais são os tipos de atividades que nós pensamos em fazer com essa turma. Então, assim, eu adoro reunião dos pais. E eu acredito muito que se a reunião dos pais ela é boa, se a primeira reunião dos pais é boa, é muito pouco provável que você tenha problema com esses pais ao longo do ano. Eu nunca tive problema com responsável. Nunca, desde quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos com educação. Eu nasci numa família de professores, então eu já nasci com a minha casa cheia de alunos, cheia de gente. E eu nunca tive problema com o responsável. E eu sei que isso é uma coisa que acontece muito com os professores, com os educadores. Oi! Aqui, uma mãe que acabou de entrar e o filhinho dela já foi meu aluno. Ela não me deixa mentir. E assim, eu acredito que quando a gente tem uma boa relação com o responsável, cara, o nosso ano tá feito. O nosso ano ele vai ser sucesso. Não tem por que dar errado. Porque o que é o responsável? O responsável é uma pessoa que entrega a joia mais preciosa dele na sua mão. É assim que você tem que ver. Você tem que ver que a pessoa está te dando a coisa mais valiosa da vida dela para você cuidar. Então você tem que mostrar ser uma pessoa cuidadosa, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa atenta, ser uma pessoa que está preocupada, não só com a criança, mas também com a família, sabe? Então, se você mostra isso pro responsável, gente, é sucesso, sério. Sucesso o ano inteiro. Eu duvido que não vai ser sucesso, porque comigo sempre foi e é verdade.
Ai, viu? Que linda! Que bom ter você aqui. Como vocês estão? Vocês estão bem? E assim como nós estamos nervosas nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, os pais também estão nervosos. Não pense que os pais não estão nervosos, porque eles também estão. Tanto o pai como a mãe. Elas estão preocupadas, sem saber quem é você, sem saber se você é uma pessoa que dá conta de educar o filho dele, mesmo que seja uma educação, né, da escola, uma parte mais pedagógica, a pessoa fica com medo de saber se você está atualizada, se você é uma pessoa respeitosa, se você é uma pessoa que vai dar conta de estar com o filho dela, sabe? Então você sempre tem que pensar nessas questões. Eu estou dando conta de tudo isso? Se eu não estou dando conta de tudo isso, o que eu posso fazer para dar conta? Tá? Então, mostre para esse pai, se você não souber o que fazer, mostre para ele que você está atento a ajudar no que for possível. Você sempre vai entrar em contato com essa família, você sempre vai querer saber o que eles querem, quais são as dúvidas, quais são as questões. Se você precisar conversar na hora da saída ou na hora da entrada, você vai conversar. Se você precisar dar um colo a mais às vezes para a mãe que fica chorosa, que está entregando o filho pela primeira vez para você, você vai dar. Então assim, essa primeira reunião, esse primeiro momento, não é só para falar da criança. A gente também fala sobre esse responsável. Então eu acho que é bom dar primeiro essa minha visão sobre essa primeira reunião, sobre esse primeiro momento, primeiro contato com o responsável, para que vocês entendam o que eu penso sobre isso, tá? Agora eu vou abrir aqui os slides que eu fiz para minha reunião, que vai ser essa semana que vem. Eu ainda não sei qual vai ser minha turma. Eu tô assim, ó. Ai, meu Deus. Será o quê? Não sei. Não tenho nem noção do que vai ser da minha vida esse ano em relação à turma. E eu tô tensa porque eu não sei. Mas vamos lá. Eu abri aqui o PowerPoint que eu fiz. E eu vou ler para vocês, tá? O que eu acho que é importante. A primeira coisa é se apresentar. Como assim, Débora, se apresentar? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora. Eu nasci numa família de professores. Eu trabalho com educação desde os meus 17 anos. Sou formada no Colégio Estadual Júlia Kubitschek, que é uma escola aqui do Rio de Janeiro, com formação de professores, é um curso técnico, ou seja, o meu ensino médio foi técnico para que eu já saísse com uma formação. Eu curso pedagogia na UERJ, eu já ganhei prêmio como melhor trabalho do evento UERJ Sem Muros, já publiquei um artigo científico sobre produção de materiais didáticos para a EJA, me formo em 2022, tenho um canal no YouTube e Instagram onde compartilho algumas dicas sobre educação. Então, assim, eu falo resumidamente quem é a Débora, para que esse responsável tenha confiança e consiga entender quem é você. Se você estudou para estar ali ou se a pessoa te catou na rua e te colocou ali, sabe? O que você já fez para a educação? O que você já escreveu, se você escreveu algum artigo científico, se você fez uma pós-graduação, se você fez um mestrado, se você fez um doutorado, coloca nesse momento, porque agora é a hora, agora ou nunca. Porque a probabilidade de você conseguir falar com esse pai depois sobre a sua formação é muito mais difícil. Então agora é a hora de vender seu peixe, sabe? Falar quem você é. E aí depois que eu me apresento, né, falo quem sou eu, o pai já tem uma noção de quem sou eu falo quem será a equipe que irá trabalhar com a turma. Então, sou eu, a professora Débora, e também tem assistente educacional, que é a fulana ou fulano, e aí você apresenta essa pessoa, ou você coloca uma foto da pessoa para que os responsáveis possam ver. Eu gosto muito de ter um PowerPoint para poder apresentar as minhas reuniões. Eu comecei a usar PowerPoint em 2020, que foi a minha turma de maternal 1, que eu acompanho até ano passado, né? Esse ano eu não sei como vai ser.
Mas foi a primeira turma que eu usei PowerPoint. E assim, gente, faz uma super diferença. Mostra organização, mostra clareza de ideias, enfim, mostra tudo o que é necessário para uma boa primeira impressão desse responsável. Então, eu indico muito que vocês tenham um PowerPoint. Já falei que eu vou compartilhar o meu no grupo do Telegram gratuitamente para quem me mandar mensagem, tá bom, gente? Para que vocês tenham uma noção de como é esse PowerPoint. Tá muito fofo, muito lindo. Vamos lá. Depois que eu me apresento a equipe pedagógica que vai estar com a gente esse ano, eu sempre coloco uma frase, um pensamento de alguém ligado à educação. Ano passado eu usei uma, esse ano eu vou usar outra completamente diferente, porque estou amadurecendo, né? Estamos diferentes. E aí eu vou usar uma frase diferente. Vou usar a frase da Thelma Abraão. E a frase é a seguinte, vou ler para vocês, tá? Hoje sabemos que mais do que uma manifestação genética, o ambiente em que uma pessoa vive, especialmente nos primeiros anos de vida, impacta profundamente as suas escolhas e resultados na vida. Por que eu escolhi essa frase? Porque quando o responsável entende que a escola, que o educador, estando preparado para receber a sua criança, vai gerar frutos para o resto da vida dela, muda totalmente a relação que ele tem com a escola, com o educador e com o processo educativo. Eu acredito que isso seja muito importante de ser falado, porque não são todos os responsáveis que estão atentos a isso. Muito pelo contrário, pouquíssimos responsáveis prestam atenção nessa questão, na questão do ambiente, na questão da formação, na questão genética que está por trás da formação educacional. Então eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá chovendo horrores aqui no Rio de Janeiro. Depois que eu falar sobre essa frase, eu vou colocar um documentário. Eu vou resumir pra vocês como é o documentário, mas quem me mandar mensagem, eu vou mandar tudo e já vai estar esse documentário junto, tá? E quem não quiser o slide, só for responsável e quiser ver o documentário, também me manda mensagem que eu mando o documentário pra vocês, tá bom? Tá no YouTube esse documentário. Como ele é, mais ou menos? Ele funciona assim. É um pai, uma figura de um homem, né? Desenhado como um bonequinho. E um filho, uma criancinha que é picucha. E essa criança é serelepe, fica pulando. Obrigada, Ingrid, obrigada. Essa criança fica pulando, fica dançando como se fosse muito feliz por estar vivendo algum momento. E aí o pai pega um monte de livros e joga na mochila dele. E na hora que ele joga esses livros na mochila dele, isso pesa pra ele. E ele começa a cambalear e perder um pouco da alegria, porque ele não consegue pular, ele não consegue dançar, ele não consegue fazer nada. Ele só consegue andar, porque é muito pesada a quantidade de materiais que tem na mochila dele. Então, ele vai pra escola e aí na hora de fazer atividade, ele começa a rabiscar a folhinha de ABC para cobrir o pontilhado. E aí a professora fala, que feio, assim, não tem som, né, mas demonstra que tá brigando, fazendo caras de, não é isso, não sei o quê. E aí a criança fica triste, dá pro pai, o pai fala, não é isso, você cobriu o pontilhado. E aí no outro dia acontece a mesma coisa, no outro dia de novo, até que um dia ele não desenha mais, ele só cobre o ABC. E aí o pai dele fala, isso, muito bom, você acertou, parabéns, é isso mesmo. É pra cobrir o ABC. E aí o filho fala assim, tá bom, eu cobri o ABC, mas eu perdi toda a minha felicidade. Eu perdi toda a minha alegria. Porque o que eu gostava de fazer era desenhar. A minha inteligência é o desenho, é a arte. E você não tá deixando eu me expressar através dela. E aí ele fica triste, fica cabisbaixo, começa a parar de abraçar o pai, que era uma coisa que ele fazia muito. Ele saía da escola e dava um super abraço no pai. E ele sai da escola e fica assim, sabe, tipo, não tô satisfeito com isso. E depois de um tempo, o pai dele percebe que ele estava cumprindo todos os objetivos pedagógicos que estavam naquela atividade, porém, ele estava perdendo o brilho no olhar, a alegria, o ser criança.
a arte que ele sempre teve. E aí o pai começa a tentar retomar essa questão. Mas, quando ele tenta retomar, acontecem algumas coisas no documentário que pode ser que seja tarde ou não. Então, o que eu quero trazer com esse documentário na hora que eu coloquei ele na minha reunião de responsáveis foi que muitas vezes a gente acha que a criança deve seguir aquele padrão, aquela cartilha, aquele A, B, C, D, E, F, G, e a gente não presta atenção nas inteligências múltiplas que existem em todos os seres humanos. Gardner já traz isso pra gente sobre a questão das inteligências múltiplas, que são várias inteligências, e nós precisamos estar atentos como educadores. Se essa criança não quer escrever o ABC pontilhado, o que ela gosta de fazer? Ela gosta de desenhar? Ela gosta de pintar? Por que não trazer a pintura, o desenho, a arte, a plasticidade para dentro da minha sala de aula? Então eu acho que esse documentário ele traz um pouco dessa reflexão, tanto dos responsáveis que muitas vezes cobram muito a criança para que ele siga aquele padrão, né, de que tem que ler, tem que escrever, tem que cobrir o pontilhado, e a criança às vezes não corresponde a isso. Então eu acho que esse documentário ele traz essa realidade, traz esse choque para o responsável, para que o responsável consiga abrir a mente. Depois que eu mostrar esse documentário, eu vou fazer uma dinâmica, que é a dinâmica do espelho. Eu vou pegar o espelho e vou me apresentar, né? A dinâmica já teria passado por mim, porque eu já me apresentei. E aí passaria esse espelho para um outro responsável. Se for presencial, você passa fisicamente o espelho para outra pessoa. Mas caso seja online, você pergunta quem quer ser o primeiro a falar e aí o responsável fala. Como funciona essa dinâmica? O responsável vai se apresentar para os outros pais. Quem sou eu? O que eu faço, se ele quiser falar. Alguma coisa para ele se apresentar para os outros pais. Por quê que eu acho isso importante? Porque quando o ano acontece, né? Quando o ano corre, é muito difícil que os responsáveis, os responsáveis da turma se falem, né? Normalmente eles só se falam pelo WhatsApp, eles criam aquele grupo do WhatsApp e eles ficam ali trocando algumas figurinhas, trocando algumas coisas, mas eles normalmente não se veem, normalmente eles não sabem nem o nome do outro responsável, não sabem quem é filho de quem é pai de quem, não sabem. Eles só estão ali para falar alguma coisa, se foi alguma coisa errada, se a professora fez alguma coisa de errado, mas eles não têm um entrosamento, sabe? E aí, a partir desse momento, é um quebra-gelo com a turma. Ai, Débora, mas isso não é perigoso, porque os pais vão ser muito amigos e com isso eles podem criar um complô contra a professora? Não acho que isso seja perigoso. Quanto mais responsáveis são amigos, melhor flui o ano. Acredita nisso. Eu já tive responsáveis que eram super amigos durante o ano, saíam para jantar juntos, saíam para brincar juntos no final de semana. E assim, o ano é maravilhoso, muito melhor do que quando os pais são inimigos. Vai por mim, sério. É melhor que eles sejam melhores amigos do que inimigos. Não queiram ver dois pais inimigos na sua sala. Queiram que todos sejam amigos, sejam super amigos, é a melhor coisa. E aí, a partir disso, você vai falar: ai, que bom, é seu primeiro ano na escola, seja bem-vindo. Você já quebra esse gelo como educadora. Você já mostra que você está preocupada, não só com a criança, mas também com esse responsável. Se mostre à disposição, se for um pai novo na escola. Se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Caso você queira conversar depois individualmente, eu estou à disposição para conversar com você, porque eu sei que quando nós estamos numa escola nova, existem muitas dúvidas, e essa é uma escola que tem questões, né, como qualquer escola, tem questões específicas, tem coisas diferentes, então eu quero te mostrar tudinho para que você não se sinta perdido. E assim você já mostra para esse responsável que você tem uma preocupação com a turma
toda, responsável e criança. Depois que você fizer essa apresentação dos responsáveis, eu escolhi um texto para ser lido para essa turma, que é a coisa mais linda do mundo. É assim, coisas que aprendi com você. Vou ler rapidinho, só 4 frases desse texto para que não fique muito longo, mas esse texto está no PowerPoint que vai estar lá no Telegram para vocês. Então, me peçam, gente, sério, o material tá mara. Vamos lá. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você pegar o primeiro desenho que fiz e prendê-lo na geladeira. E, imediatamente, eu tive vontade de fazer outro para você. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando comida a um gato de rua. E eu aprendi que é legal tratar bem os animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer meu bolo favorito para mim. E eu aprendi que as coisas pequenas podem ser as mais especiais na nossa vida. Quando você pensava que eu não estava olhando, ouvi você fazendo uma oração e eu aprendi que existe um Deus com quem eu posso sempre falar e com quem eu posso sempre confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazendo comida e levando para uma amiga que estava doente. E eu aprendi que todos nós temos que ajudar e tomar conta uns dos outros. Essas são algumas frases de várias frases desse texto que mostra para o responsável que, muito mais do que as palavras que o responsável fala, como por exemplo, você tem que ajudar seu amigo, você não pode bater no amigo. Essas coisas que todos os responsáveis falam, que todo pai fala para o filho, o que mais importa são as atitudes, é o que ele é. E a criança está observando ele nos mínimos detalhes. É como se fosse uma esponja. Ele absorve tudo o que aquele responsável está passando para ele. Então a gente tem que ter atenção a tudo o que nós vamos fazer. Depois de fazer essa dinâmica para quebrar o gelo, né, da turma, nós vamos falar sobre o que iremos desenvolver no pré-2, pré-1, maternal 2, maternal 1, B2, B1, seja qual for a sua turma. Você vai escrever, vamos desenvolver as cores, formas geométricas, números de 1 a 5, vogais, vamos desenvolver partes do corpo, dentro e fora, pequeno e grande, enfim. Tudo o que você puder colocar nessa estrutura do ano letivo para que o pai tenha uma noção, você coloca, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai falar como você vai trabalhar esses lançamentos. Eu chamo isso de lançamento, tá? É tudo que vai ser lançado, tudo que vai ser ensinado, todas as novidades, eu chamo de lançamento. E como funciona? Por exemplo, eu vou ensinar uma cor. Primeiro eu vou pegar uma cor numa folha de papel amarela, depois nós vamos fazer uma atividade com tinta amarela, depois com cola colorida amarela, depois com papel rasgado amarelo, depois com bolinha de papel amarelo, depois as crianças vêm todas de amarelo, depois a gente vai fazer bolo de banana com corante amarelo, e depois vai ter o pintinho amarelo, a brincadeira do pintinho amarelo, enfim. Tudo o que você for fazer para lançar essa letra, ou essa cor, ou esse número, você vai mostrar que existe um processo, que não é do dia para a noite, que não é você acordou inspirada hoje e eu decidi que as crianças vão vir de amarelo porque eu quero. Não. Existe um processo que já foi criado, já foi organizado e ele precisa ser feito para que ele tenha sucesso no final do ano. Então é interessante que você mostre esse processo para o pai para que ele entenda. Mas meu filho faltou 200 dias, tem algum problema? Não sei, você que sabe. Qual o objetivo que você tem atrás disso? Você está faltando, mas você está dando conta dessas questões pedagógicas, essas questões de conteúdo, dessas questões sociais, essas questões emocionais? Tá dando? Tudo bem.
Agora, você não tá dando conta? E depois, como que vai ser para poder organizar tudo isso? Então, é bom que você mostre para ele que existe um passo a passo, que você não acordou inspirada e você fez aquilo. E sim, você planejou isso e olha, desde o início do ano, e você falou sobre isso lá atrás. Beleza? Depois que você falar sobre essas etapas de lançamento, você vai dar uma micro aula. Eu acho que esse é o pulo do gato, gente, sério. Esse é o pulo do gato da reunião dos pais. Vou falar agora, assim, a minha percepção como educadora, tá? É o seguinte, quando nós mostramos que nós sabemos o que estamos fazendo, o responsável te respeita. Não existe respeito sem que você mostre capacidade. Não existe, tá? Não existe. Então, nesse primeiro encontro, você vai dar uma microaula para esse responsável. Como assim, Débora? O que eu vou fazer? Sabe, assim, você vai ilustrar para esse pai, você vai mostrar com imagens o que você acredita, no que você acredita. Para fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei a imagem de duas mãos, aquela imagem de um psiquiatra não, de um médico, que ele botou a ressonância de duas mãos de duas crianças, uma da educação infantil e outra mão de uma criança de 7 anos. Espera aí que eu vou virar aqui a câmera para que você possa ver o que eu tô falando, tá? Isso aqui. Ai, ficou bem melhor, não ficou? O que vocês acharam? Vocês acham melhor mostrar assim, como tá o slide? O que vocês acham? Me respondam, por favor. Tá melhor assim do que só mostrando o meu rostinho? Se tiver, eu vou mostrar assim pra sempre. E aí a gente continua a aula aqui, pode ser? Vou continuar, tá, gente? Eu vou mostrar isso aqui, olha. A diferença física entre as mãos. Criança da educação infantil e criança de 7 anos. Débora, por que isso? Porque muitas vezes o responsável acha... Deixa eu virar agora pra mim, pra poder falar. Porque muitas vezes o responsável que não sabe como funciona o desenvolvimento físico neurológico da criança acha que a criança tem que sair da educação infantil escrevendo e lendo. E esse não é o papel da educação infantil. Mas não é o papel da educação infantil por quê? Porque eu não quero? Não. Porque eu não tô afim? Não. Porque eu não tô com capacidade para poder ensinar seu filho a ler e escrever? Não. É porque existe uma maturidade neurológica e óssea por trás disso. Entendeu? Então eu preciso mostrar isso pro responsável no primeiro dia de reunião, para que ele entenda. Por isso que é importante você dar essa microaula. Peraí que eu vou virar de novo aqui, para que vocês possam continuar vendo, tá? E aí eu vou mostrar. Escrever depende de desenvolvimento físico, o conjunto de músculos, ossos, articulações, ligamentos devem estar devidamente exercitados. Antes de escrever, essas mãozinhas precisam brincar de massinha, pintar, transpassar, amassar papéis, vestir-se. Escrever não depende unicamente das mãos, mas também de todos os músculos, ossos, articulações, ligamentos, desde os ombros até a ponta dos dedos. Olhe com carinho todas as atividades feitas pela criança. Entenderam, gente? Por que é importante vocês darem essa microaula? Porque a cabeça do responsável faz isso aqui, ó. Abre um mar de informações para esse responsável. O responsável não sabe disso. Então, ele fica pressionando muitas vezes a criança, pressionando o educador,
pressionando a comunidade pedagógica para que a criança escreva, para que a criança leia, mas ele não foi informado através de fotos, vídeos, documentários, qualquer coisa que informe ele que existe uma maturação óssea e neurológica por trás do desenvolvimento da criança. Ok? Então, por isso é importante nós falarmos sobre essa questão no primeiro encontro. O que esperar? Próximo slide. Trabalhar com músicas, cantigas de roda, dança, contação de história, teatrinho. Trabalhar com estímulos no corpo, para que a criança identifique as partes do corpo, desenvolver a oralidade, desenvolver o grafismo com lápis de cor, giz de cera, canetinha, tinta guache, cola colorida, desenvolver os pequenos músculos das mãos, rasgando, amassando, brincando com massinha, brinquedos de encaixe. Aqui eu coloquei de uma forma genérica o que nós trabalhamos na educação infantil, mas para cada faixa etária, se você está no maternal 1, se você está no maternal 2, pré-1, pré-2, existe uma atividade específica, existe um passo a passo específico. Depois que eu falar sobre isso, deixa eu virar de novo a câmera, eu vou falar sobre o baú das emoções. Aí eu vou abrir para perguntas. Quais são as suas expectativas como responsável? Quando você mostrou aqui para o responsável, olha... Espera aí que eu vou voltar. Aqui, ó. Aqui. Que existe uma questão física para que a criança escreva. A expectativa dele, que era assim, já veio para cá. Porque ele já entendeu que não é a boa vontade do profissional que vai fazer essa diferença. Existe uma questão física por trás disso, entendeu? Então, essa expectativa que às vezes era, eu queria que meu filho saísse lendo e escrevendo, ela já não vai mais existir. Entendeu? Porque você já explicou para ele o porquê que isso pode e provavelmente não irá acontecer. Claro, um ambiente preparado, uma estrutura educacional que leva a criança a ter a alfabetização, às vezes, no pré-2, pode acontecer? Pode, mas não é uma regra, não é obrigação da criança, não é meta para o final do ano. Pode acontecer como lucro, mas não é regra, não é obrigatório, ok? E aí o responsável vai falar, né, sobre as suas expectativas, o que ele pensa. Agora nós vamos falar sobre as aulas especializadas. Espera aí que eu vou... Ai, meu Deus. Vou virar. As aulas especializadas são aquelas aulas extras. Aula de música, capoeira, psicomotricidade, sala de leitura. Tudo isso que é extra. Eu gosto de sempre colocar uma foto do professor com a turma. Por quê? Para que o pai enxergue como funciona essa aula, o que é essa aula e como ela funciona. Então, eu coloco um slide para as aulas especializadas, então uma para o professor de música, uma para o professor de capoeira, uma para a professora de psicomotricidade, uma para a sala de leitura, que sou eu professora, que também sou professora regente, mas também dou essa sala de leitura. E aqui eu começo a falar sobre as questões da escola, né? Tem o dia diferente, que são todas as sextas-feiras, então como vai funcionar, que a criança vai viver uma experiência diferente na escola. Eu coloco a rotina, que eu acho que é muito importante o pai entender como funciona essa rotina, né? Nós vamos ter rodinha, atividade dirigida, aula especializada, lanche, atividade dirigida, parquinho, jantar e saída, tá bom? Porque muitas vezes o responsável não entende o porquê
que ele precisa colocar o filho na escola 1h da tarde. Ele acha que se a criança chegar 1h45, vai ser a mesma coisa. A criança não vai perder nada. Leva engano. A criança vai perder. A criança vai perder o momento da rodinha, que é um momento extremamente importante para o desenvolvimento da oralidade, que é um momento que existe a contação de histórias diariamente, que é um momento onde nós sabemos o que está acontecendo com a turma, o que as crianças estão vivenciando em casa, para que depois nós passemos para uma atividade dirigida. E se a criança chega atrasada na rodinha, ela perde a leitura do livro. E quando ela vai fazer o desenho, ela perdeu o momento da leitura do livro. Então, a turma inteira que está fazendo uma atividade que é: vamos fazer a parte que você mais gostou da história. Essa criança não tem recurso para poder fazer esse desenho. O que essa criança vai desenhar? Se ela não tem essa informação, se ela não ouviu a história, ela nem viu o livro. Então essa criança vai ficando com defasagens. Mesmo que ela esteja indo para a escola, ela está chegando atrasada. Então ela está tendo defasagens, diferente da criança que chegou 1h. Então não é tudo a mesma coisa, a criança chegar 1h ou 3h da tarde. Existe uma rotina, existe o planejamento, isso traz segurança para a criança, é importantíssimo que ele seja cumprido para que a gente consiga ter um bom ano letivo, né? Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu acho que isso que eu tô falando, gente, é muito importante de ser falado. Sério, muito importante. Porque o responsável não sabe disso. Ele acha que se a criança entrar 1h ou 4h da tarde para jantar, é tudo a mesma coisa. Ele não entende isso. Então nós, como educadoras, professoras, precisamos mostrar isso para o responsável. Porque ele não é o profissional, o especialista em educação. Essa não é a função dele. Essa é a nossa função. Tá bom? Depois de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre os materiais didáticos. Materiais diários, quer dizer. O que vai estar na mochila, o que é necessário estar na mochila da criança diariamente. Então, uma muda de roupa, blusa, short, calça, calcinha, cueca. Gente, especifica, tá? O que é uma muda de roupa? Porque às vezes o responsável acha que é uma blusa e um short. Esquece da calcinha, esquece da cueca. Quando você explica isso, fica mais claro para esse responsável e ele entende o que você está querendo dizer, tá bom? Uma toalha, 5 máscaras, criança do integral, 4 máscaras, criança da escolaridade, estojo completo, lápis de cor, canetinha, lápis de escrever, apontador, borracha. Isso é necessário colocar todo dia na mochila? É. Por quê? Porque às vezes a criança faz um xixi na calça. Mas já tem 5 anos, não faz mais. Às vezes, sem querer, faz. Quando você menos esperar, pode ser que faça. Ainda mais nesse período pandêmico. Pode ser que faça. Então é sempre bom ter uma muda de roupa dentro da bolsa. É necessário colocar 5 máscaras dentro da mochila? 5 máscaras ou mais. Por quê? A criança vai ao parquinho sua, isso aqui, fica tudo molhado. Não tem condições dela ficar mais 3, 4 horas com aquela máscara no rosto. É inviável. Isso sufoca a criança. É necessário colocar uma toalha? Meu filho não toma banho na escola. É necessário. Mas por quê? Porque pode ser que ocorra um escape. Mas meu filho nunca faz escape. Pode ser que caia um suco na roupa da criança. Pode ser que caia água na roupa da criança. Pode ser que aconteça várias coisas que às vezes nós não esperamos.
E é necessário que tenha isso na educação infantil. E até no primeiro segmento, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Às vezes até com a gente. A gente precisa de uma blusa nova porque sujou de suco. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Eu sou meio destrambelhada. Um pouquinho só um pouquinho. E a criança esqueceu o estojo. Ai, meu filho ainda não tem estojo. O que eu faço? Vamos desorganizar para conseguir comprar esse estojo. Ai, mas a criança esqueceu o estojo. Eu, como educadora, tenho 1 milhão de lápis na minha sala. Sério. Nem todo mundo tem essa quantidade. Nem todo mundo é obrigado a ter. Não é que a pessoa é obrigada a ter. Ninguém é obrigado a ter nada. Mas eu tenho um potinho com lápis de cor, um potinho com canetinha, um potinho com lápis de escrever, um potinho com borracha, um potinho com apontador, ou então um apontador, uma borracha, lápis de cor, canetinha e lápis de escrever. Porque caso a criança esqueça, eu tenho como oferecer para ela. E a criança não fica sem fazer a atividade. Tá bom? Rotina. Vamos lá, essa parte aqui todo mundo gosta. Jesus, que chuva. Rotina. Colocar foto do mural dos combinados, colocar foto do mural de aniversariantes do mês. Para que o responsável saiba o que é isso, como funciona. Parquinhos. Tem parquinho na sua escola? Coloca as fotos para o responsável poder ver. Brinquedos pedagógicos. Quais são os brinquedos pedagógicos que tem na sua sala? Coloca aqui para o responsável poder ver. É o Lego? São os blocos de encaixe? São os blocos de madeira? Coloca fotos para o responsável conseguir enxergar o que é isso. ADL, que é uma atividade da nossa escola, então é bem específica, mas coloca foto da criança fazendo a atividade, como funciona isso, como é o processo. Materiais pedagógicos, essa parte também é bem interessante, tá, gente? Caderno de grafismo. Tem algum caderno de desenho na sua escola? Coloca foto, explica como funciona. Vamos lá, próximo. Tem algum caderno com interferência? Como funciona? Coloca foto. Caderno de criatividade, como funciona? Coloca foto. Caderno integrado, como funciona? Bota foto. Tem dever de casa? Como funciona? Quantas vezes por semana vai? Coloca foto do que é esse dever de casa. Vou dar mais uma esmiuçada aqui no eu e vocês. O que acontece? Eu acho que quando nós colocamos a foto do que é o que, o responsável consegue enxergar o que nós estamos falando. Quando nós só falamos, o dever de casa vai 2 vezes por semana, tá? Terça e sexta. O responsável fala, tudo bem. Quando é na semana que vem, o responsável vai na sala e pergunta, mas tia, quando vai o dever de casa? Ele não lembra mais quando vai o dever de casa. Então, se você tem isso num slide, numa coisa documentada, num PDF para mandar para esses pais depois, ele vai lembrar que você é organizada. E ele vai pensar 2 vezes antes de te perguntar. Porque ele vai lembrar, a tia já falou sobre isso na reunião, então deixa eu olhar aquele PDF que ela me mandou na agenda, ou então aquela circular que ela me mandou com um resumo da reunião, para que eu possa lembrar quando vão os deveres de casa. Agora, se eu só falei e eu não mostrei, a probabilidade desse responsável te perguntar várias e várias vezes, falar que você não falou sobre isso na reunião, é 1 milhão de vezes maior. Então, se você usa folhinha, se você usa atividades soltas, como por exemplo, jogos pedagógicos, recursos pedagógicos soltos, além do livro. Oi!
você mostra isso na sua reunião do início do ano, tá bom? Então, depois que você mostrar o que é, como funciona, você vem pra cá, pros projetos pedagógicos, tá bom? Como funcionam os projetos pedagógicos? Esse ano, o projeto pedagógico da escola onde eu trabalho é esse aqui. A história do cinema, filmes que fizeram sucesso. E aí eu vou destrinchar como funciona, qual o objetivo que existe por trás disso, como nós vamos trabalhar ao longo do ano com esse tema, qual é a importância de ter esse responsável junto com a escola para que a gente consiga fazer uma super exposição no final do ano. E além disso, a criança absorver os conteúdos que nós iremos trabalhar a partir desse projeto. É esse momento, é nessa hora que eu vou falar sobre isso, na reunião do responsável. Tá bom? Vamos pro próximo? Agora eu vou fazer uma nova dinâmica. A dinâmica do boneco. Eu fiz essa dinâmica já em uma reunião da minha turma. E ela é assim, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Nós vamos fazer assim. Desenhos, pegar uma folha de papel, pegar um lápis ou uma caneta, você que sabe. Desenhe um círculo. O responsável vai desenhar. Desenhe os olhos. Agora o nariz, a boca, a sobrancelha, os cílios, o corpo, os braços, as pernas, os dedos. Depois que ele terminar de desenhar, você vai pedir para que eles mostrem esses desenhos. Se tiver presencial, todo mundo vai ver super bem. Se tiver online, não tem problema. Mostra na câmera, todo mundo vai olhar, mostra um de cada vez. E aí eles vão perceber que mesmo nós sendo adultos, cada um desenha de um jeito. Isso é fato, não vai ter nenhum desenho igual. É incrível essa dinâmica. E aí você vai falar isso aqui pra eles, olha. Embora saibamos como é um boneco, cada um desenhou de uma forma diferente. E isso não te faz melhor ou pior do que ninguém, mas te faz único. Nesse momento, você vai trazer a questão da comparação entre as crianças. Gente, nós somos adultos, todo mundo aqui sabe o que é um boneco, mas mesmo assim, cada um fez do seu jeito. E isso não te faz mais inteligente, menos inteligente, te mostra apenas diferente. Então, durante o ano, cada criança vai ter o seu processo, cada criança vai estar em um momento de desenvolvimento diferente. E isso não vai fazer uma criança melhor ou pior do que a outra, apenas vai fazer com que elas sejam diferentes. E como Gardner já traz pra gente, existem as inteligências múltiplas, ou seja, cada criança vai ter uma inteligência diferente da outra. E isso é maravilhoso, porque isso mostra a nossa diversidade, como nós somos maravilhosos, mesmo sendo totalmente diferentes. Ó, puríssimo do gato isso aí, hein? Depois que você fizer essa dinâmica, você vai para as perguntinhas. Hora das perguntas. Gente, ficou alguma dúvida? Eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Tem alguma questão que eu não consegui explicar bem? Que eu posso falar de uma maneira diferente? Não precisa ter vergonha. Eu posso explicar novamente. Eu posso falar de uma forma diferente, o que não ficou claro. Por favor, podem falar. Ah, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. Ah, eu quero saber o que você acha do meu filho. Responsável? Fulano? Se você já souber os nomes dos responsáveis, você fala diretamente com o responsável pelo nome. Mas caso você não saiba, você vai arrumar uma forma de falar com ele, né? Sem querer ser, ser uma forma que não vai ser legal, então que vai ser infantil. Você vai tentar achar um jeito de falar com ele bem, mesmo não sabendo o nome dele, tá? Então vamos lá. Olha,
Agora nós estamos fazendo uma reunião de responsáveis coletiva. Não é hora de nós falarmos individualmente sobre cada criança, mas não precisa ficar preocupado. Nós podemos marcar uma reunião individual, onde estará eu e você, e nós iremos tirar todas as suas dúvidas sobre o seu filho, tá bom? Mas realmente agora é uma reunião coletiva e eu não posso abrir a individualidade do seu filho nesse momento, tá bom? Pronto. O responsável vai se sentir acolhido, amado, querido, e você vai mostrar para ele que você está preocupada com ele, que você quer solucionar o problema dele, porém você não pode expor o filho dele, mesmo que seja positivamente. Ai, mas por que uma criança tão maravilhosa já lê e já escreve com 3 anos de idade? Por que eu não posso fazer isso? Porque tem 75 outras crianças que ainda não leem e não escrevem. E não é justo com as outras crianças e com os outros responsáveis você colocar em evidência um padrão de infância, tá bom? Então a gente vai falar com esse responsável, vai falar que, nossa, ele está indo muito bem, já sabe ler, já sabe escrever, já está com todas as habilidades emocionais indo de vento em polpa, mas nós podemos desenvolver aquilo outro. Mas nós podemos melhorar o relacionamento com os amigos. E para isso, nós vamos trabalhar assim, assim e assado. Não é só para jogar o problema em cima do pai. Ninguém gosta de ser criticado. Ai, mas eu adoro críticas construtivas. Gente, é raro ver isso aí, tá? São poucas as pessoas que gostam de ser criticadas. Ainda mais responsável. Você, ai, mas Débora, não posso falar sobre o problema do aluno? É para ficar achando que tá tudo bem? Não estou falando isso. Mas existem formas e formas de falar. Eu posso falar tudo o que eu quiser para o meu responsável, mas com educação e respeito. Tá bom? Então, eu vou mostrar para o responsável que a criança está indo muito bem, ou caso a criança não esteja indo bem, eu vou falar, realmente, ele ainda não está identificando as cores, está com dificuldade no azul, está trocando o azul pelo verde, mas nós vamos fazer muitas atividades ao longo desse ano, com brincadeiras, músicas, gincanas. Já ele vai estar sabendo as cores. Não precisa se preocupar com isso, porque nós vamos trabalhar de diferentes formas. E eu tenho certeza que ele vai aprender, tá bom? Então, claro, nós não vamos dar toda a certeza do mundo, mas nós vamos mostrar que nós estamos buscando artifícios para que essa criança aprenda, mostrando para o responsável que nós não estamos apenas falando, nossa senhora, essa criança, esse seu filho terrível. Gente, calma. Nós vamos trazer os problemas, mas nós também vamos trazer as soluções para esses problemas, tá bom? E claro, cuidado na forma de falar. Se é uma criança que você já conhece, se é uma criança que vem de uma outra professora e essa outra professora fala que é uma criança terrível, indisciplinada, meu Deus do céu, eu não aguento essa criança. Calma. Você está começando um novo ano. Você que vai lidar com essa turma. E tudo vai de acordo com o que você faz. Você pode ter uma turma maravilhosa. Só depende de você. Ai, mas tem turmas que são, meu Deus. Calma. Porque criança é criança. E a forma como você vai lidar com ela é que vai determinar o seu ano. Ai, mas todo mundo fala. Você não é todo mundo. Você é uma professora diferente, você é uma professora capacitada, você é uma professora capacitadíssima, que estuda, que busca, que entende o desenvolvimento. Então você não é qualquer professora. Você está preparada para lidar com esse aluno, que às vezes tem questões sim, que às vezes tem dificuldades sim,
Mas eu tenho certeza que também tem habilidades, também tem talentos, também tem coisas maravilhosas que muitas vezes são negligenciadas pelo educador. Então, calma, porque todas as crianças são maravilhosas. Todas. Tem crianças que desafiam mais? Tem. Tem crianças que respondem muito mais do que outras? Tem. E aí? Faz parte, gente, do processo. Esse é o nosso papel, organizar. E é isso, a gente vai estar mostrando para esse pai que nós estudamos, que nós somos capacitadas, que nós sabemos o que nós estamos falando e fazendo, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser um ano, ó, maravilhoso demais. Depois que eu falei sobre essas questões, eu trago mais uma frase. Essa frase, para encerrar, é uma frase assim, linda, maravilhosa, que eu adoro. A infância não é o período mais curto da nossa vida, mas sim o mais longo, porque permanece conosco até a nossa morte. Lucien Lombardo. Sabe por que eu trouxe essa frase? Porque os danos e o ruim e o bom, os danos e os bons, eu não sei qual palavra usar agora, os danos e os não danos causados na infância, eles são levados para o resto da vida. E isso é muito sério, tá? Eu tava vendo um documentário esses dias sobre os traumas das pessoas como um todo. E ele mostra que as pessoas viciadas, presidiários ou pessoas que são colocadas como pessoas, entre aspas, erradas, todas elas sofreram algum tipo de abuso, agressão, trauma na infância. Então, mas foi só na infância, não liga não. Liga sim, porque vai levar pro resto da vida. Liga muito. E é sério, não é brincadeira. Os estudos mostram. O cérebro mostra, as ressonâncias magnéticas mostram isso. Não é um machismo, não é a minha opinião, não é o que eu acho, Débora. É um fato. Então, às vezes nós pensamos, não faz diferença isso aqui. Faz. Pior que faz diferença. E é bom mostrar para o responsável que nós estamos preocupadas com isso, com as questões, com as consequências do bom trabalho feito na infância. E esse é o nosso papel, fazer um bom trabalho. Tá bom? Gente, no final eu agradeço pela presença de todos. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu amei estar aqui com vocês. Espero que vocês também tenham gostado de estar aqui comigo. Espero que o nosso ano seja um ano maravilhoso, que nós possamos aprender muito juntos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para que nós possamos conversar, tirar alguma dúvida, trocar figurinhas, tá bom? E é isso. E acabou a reunião. Entenderam? Gente, agora pra vocês, não é uma encenação, tá? Que agora um pouquinho eu imitei, né? Como que eu vou fazer? Mas vocês ficaram com alguma dúvida? Eu expliquei direitinho. Teve alguma parte que vocês não entenderam? Podem perguntar que eu falo de novo e não tem problema. Podem falar, tá? Maravilhosa. Ai, gente. Obrigada. Obrigada, Ingrid. Olha, eu vou falar agora mais alguns pontos, que esses pontos são assim, básicos, né?
para que vocês tenham uma boa reunião que eu fiz. Poxa, foi muito boa a live. Ingrid, fala, o que você achou da live? Pode ser sincera. Sério, Johanna. Meu Deus. Fala como foi a live. Se não foi boa, pode falar também. Eu não fico chateada. Pode falar o que você achou da live. Eu vou falando aqui o que eu anotei aqui para que vocês tenham mais uma clareza e vocês consigam organizar um pouquinho melhor caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Seja pontual, chega na hora, se puder um pouquinho antes para organizar o espaço, tenha o ambiente preparado, não deixa um monte de coisa em cima da mesa, em cima do armário. Eu coloquei isso aqui porque tem um flash aqui de luz, ó, bem no meu rosto. E aí eu coloquei isso aqui para disfarçar, mas na verdade isso aqui não era nem para estar aqui. Então tenha um ambiente claro, preparado para receber esse responsável. Se possível, coloque uma musiquinha ambiente para receber ele, uma musiquinha calma, para que ele comece a sentir o ambiente, sentir que é um ambiente que está preparado para receber o filho dele, um ambiente de equilíbrio. Ninguém gosta de chegar em ambiente desorganizado, em ambiente feio, em ambiente com tudo de qualquer maneira, com a professora toda descabelada, com a professora toda suada. Ai, Débora, mas eu saí correndo de casa, meu Deus. Tenta chegar na hora, nesse dia pelo menos, tá bom? Porque isso importa, sério, importa muito. Arruma um cabelinho, bota uma blusinha que você separou para esse dia. Cuidado com a postura, cuidado para não ficar muito assim, fechadinha. Abre o peito, mostra que você tá disposta para encarar esse ano. Não exponha nenhum aluno, como eu falei no PowerPoint. Faça uma pauta, tenha um passo a passo. A pauta, gente, eu vou disponibilizar para vocês no grupo do Telegram, tá bom? Me manda mensagem se vocês quiserem. Que bonitinha! Obrigada, gente. Obrigada pelo suporte, pelo apoio, por vocês estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês, né? Muito obrigada. E faça uma pauta. Coloque os pontos importantes, mostre que você é a professora, você é a especialista em educação. Não tô falando para você ser arrogante, para você ser grosseira, não é isso. Mas mostre que você tem embasamento teórico para estar fazendo o que você está fazendo. Não se coloque numa posição como se você fosse apenas uma cuidadora de criança, porque esse não é o seu papel. Você é uma educadora, tá bom? Se coloque nessa posição. Mostre para o responsável que você é especialista naquilo. Ele pode falar a opinião dele, mas a especialista é você, tá bom? Seja clara e objetiva. Use palavras... Imagina, que eu puder ajudar, eu estou à disposição sempre. Vocês sabem que sempre eu respondo, mando áudio, mando foto, faço live, crio materiais, porque eu acho que a gente aprende com a troca. É assim que a gente aprende. Então eu faço tudo o que for possível assim para poder compartilhar, agregar na vida de vocês, tá bom? Infelizmente, sobre expor o aluno em reunião durante estágio, já vi profissionais expondo. Por isso falo que aprendo muito com você. Eu também já vi coisas cabulosas no meu estágio. Sério. Eu já vi coisas bizarras no meu estágio. Eu não tenho nem como falar sobre as coisas que eu já vi. Mas, infelizmente, esse é o modelo que é maioria, ou melhor dizendo, que existe no nosso país. Ainda existe isso no nosso país. Porque, em pleno século XXI, você observar essas questões acontecendo, às vezes o professor faz por falta de informação, às vezes o professor faz por falta de instrução, mas o educador precisa estar atento a isso. O educador precisa estar atento a isso. Porque existe uma frase que é assim: seja o educador que você gostaria de ter. Seja o professor que você gostaria de ter.
E é isso que eu tento ser, a professora que eu gostaria de ter. Claro, não sou perfeita, tenho que melhorar muito ainda, tenho que estudar muito ainda, não sei tudo, mas todos os dias eu estudo mais, leio mais, sei mais, mas ainda falta muito para eu saber muito do que existe por aí. Mas o caminho é esse, é você sempre estar buscando, estudando, lendo, entendendo que existem os erros e para você não fazer com a sua turma os erros, mas eles existem, eles estão aí. Né? Infelizmente, mas nem tudo é errado. Nem tudo é errado, mas dá pra saber o que é errado também, né? Não existe aquilo de, não, nem tudo é errado e o que fez, não acho que nem tudo é errado. Não, tem coisas que são erradas, tem coisas que são certas, né? E nem tudo deve ser feito com a criança. Existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que pondera, que dá margem pra gente poder lidar com essa criança, pra poder lidar com essa infância, com essas infâncias, né? Seja clara e objetiva. Use palavras simples e fáceis. Exemplo, você está pegando uma turma de alfabetização e aí você fala assim, agora a grande parte da turma está no processo silábico alfabético. O pai vai fazer assim, oi? Que isso? Nem sei o que é isso. Silábico alfabético? É muito complexo para esse responsável. Então, tenta usar frases fáceis, coisas que qualquer responsável, qualquer pessoa que você parasse na rua entenderia o que você está dizendo. Olha, agora a turma está começando a escrever o nome, agora a turma está começando a decodificar os códigos, a ler, a escrever. Então, usa palavras fáceis, que todo mundo sabe o que é ler, todo mundo sabe o que é escrever, todo mundo sabe as vogais. Entende? Então usa sempre essas palavras-chave fáceis para que todo mundo entenda o que você está falando e que não soe como um ar de eu estou num nível e você está em outro nível, sabe? Então eu acho que é legal a gente, mesmo nós sendo as especialistas, nós temos que manter um nível aqui para que exista a confiança. Para que o responsável sinta confiança em falar com você, caso ele tenha alguma dúvida, caso ele tenha algum receio, caso ele tenha alguma questão ao longo do ano. Porque se a gente começa o ano aqui em cima e vai se distanciando desse responsável, a tendência é que essa distância fique cada vez maior. Então é bom que a gente use sempre essas palavras fáceis, simples, do dia a dia. Foque na solução e não no problema. Foi aquilo que eu falei para vocês também no slide. A criança tem dificuldade de se concentrar. Olha, eu percebo que na aula ele está realmente com uma dificuldade, com alguma questão nas atividades que eu trago. Mas eu vou tentar trazer atividades diferentes para ver se ele consegue se concentrar melhor, para ver se ele foca mais nessa atividade. Eu tô vendo que ele gosta muito de dinossauro, então semana que vem eu vou trazer uma atividade, um jogo da memória do dinossauro para que a gente possa fazer juntos. Você percebe também essa falta de foco, essa distração na criança em casa? Aí o pai vai falar, verdade, em casa também não foca nada, menina. Sabe? Então assim, você vai trazer o problema, mas também vai trazer a solução. Ele tem essa questão, mas eu tô trazendo o que ele gosta de fazer? Às vezes não. Às vezes eu tô trazendo uma atividade que ele não tem o menor interesse. Que eu tô falando aqui, ele tá assim, olhando lá pro outro lado. Tô contando a história, eu amo essa história. E a criança tá de costas. Mas ele ama o porquinho. Você já tentou trazer um porquinho pra sala? Uma história do porquinho? O quebra-cabeça do porquinho? Alguma coisa do porquinho? Então é isso. Às vezes a criança tá distraída, não está atenta, mas você tá tentando trazer alguma coisa que traga essa criança pra atenção? Então mostre o problema. Não estou falando que a criança é hiperfocada, que ela presta atenção em tudo, mas também estou dizendo que eu preciso melhorar a minha prática pedagógica. Preciso estar atenta às atividades que eu estou fazendo em sala de aula e eu estou atenta. Então já estou mostrando isso para esse responsável.
Cuidado com a forma que você fala. Uma outra questão. Deixa eu voltar aqui na Johanna. Construir a confiança é essencial. Gente, confiança é tudo. Tudo na relação com o responsável. Depois eu vou falar uma coisa. Vou falar agora, logo. Confiança. Não minta para os responsáveis. Ah, Débora, mas se eu falar a verdade vai ser horrível. Fala a verdade. Ah, Débora, mas se eu falar a verdade, meu Deus, o pai vai querer me matar. Fala a verdade. Ah, Débora, mas se eu falar a verdade, eu acho que esse responsável não vai mais gostar de mim. Fala a verdade. Eu nunca vi um responsável fazer qualquer coisa com o pai, com o professor que falou a verdade. E um professor que está atento, um professor que comunica, um professor que mostra interesse, um professor que está prestando atenção. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida inteira. Já fiz estágio em escola pública, já fiz estágio em escola de classe A, já fiz estágio de classe média, já dei aula para criança de classe média, criança bem humilde, criança com muito dinheiro. Nunca vi isso acontecer. Por quê? Transparência, confiança. Se o pai sabe que você nunca mente pra ele, ele confia em você. O mundo pode acabar. Ele vai falar assim: tia, o que aconteceu? Foi isso? Tá bom, eu acredito. Ele vai acreditar em você. E aí, uma vez confiança, pra sempre confiança. Esse pai sempre vai confiar em você. Pra sempre. Então, construa esse vínculo e sempre fale a verdade pro responsável, porque ninguém merece ser enganado, gente. Eu odeio ser enganada, odeio. Então, eu acredito que o pai também não gosta, né? Alguém aqui gosta de ser enganada? Eu não gosto. Outra coisa. Cuidado com a forma que você fala. Tenha calma. Respira. Fale pausadamente. Não precisa ter pressa. O mundo não vai acabar agora. Tá bom? Seja positiva. Energia lá em cima. Mostra pro responsável que você tá interessado, que você quer fazer, que você quer mostrar, que você tá com vontade, que você busca, que você estuda. Procure um bom texto e uma boa dinâmica para esse momento. Eu dei para vocês um texto, né? E 2 dinâmicas. Gosto muito dessas 2. Se vocês quiserem, já falei que eu vou disponibilizar no PowerPoint. No PowerPoint não, no PowerPoint. No grupo do Telegram. Mas existem várias outras na internet que vocês podem pesquisar e terem super sucesso nessa reunião de responsáveis. E eu tenho certeza, gente, que vai ser um ano maravilhoso para todos vocês, para todas vocês. E eu sou muito grata por ter vocês aqui no meu Instagram, por ter vocês aqui na minha vida, porque vocês me ensinam muito, me inspiram a sempre estudar mais, trazer novos conteúdos pra cá. E eu tô muito feliz. Essa aula demorou, né? Eu falei pra caramba, falei muito, mas eu acho que é importante esmiuçar bem o que eu penso, trazer bastante o conteúdo mesmo, detalhado, um detalhinho, para que vocês entendam o que eu tô pensando e o que eu tô fazendo, coisa que em um post eu não conseguiria fazer. Então eu acho que é necessária essa troca. Eu vou tentar trazer mais coisas pra gente poder conversar de vez em quando, trocar ideias, eu trazer, né, materiais, bons materiais pra vocês, pra que a gente cresça, tá bom? Sempre juntas. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e pelo carinho, amor de sempre. Tá bom, gente? Muito obrigada! Eu vou tirar um print agora. Pera aí que eu vou puxar um pouquinho aqui, pra cima. Ai, pronto. E vou dar um sorriso! Pronto! Consegui! Que seja um ano de grandes conquistas para todas nós, de gratidão.
Tá bom, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou muito grata pela vida de vocês e por ter vocês aqui comigo. Tá bom? Se vocês quiserem o PowerPoint, me manda mensagem. Ó, vamos fazer uma coisa, então? Eu vou pegar, na verdade, essa dica de uma pessoa, tá? Quem quiser... A louca. Quem quiser ai, fugiu a palavra! O PowerPoint, vai me marcar nos stories, vai tirar um print, vai me marcar nos stories que eu mando. Tira um print. Alguém vai tirar? Pronto. Então, combinado. Se vocês quiserem, posta nos stories, me marca que eu mando o link do Telegram e eu vou postar lá no Telegram. Beleza? Pode ser assim? Tá bom, gente. Você tem uma fala clara e super carinhosa. Ai, que bom. Sério, eu fico tensa de fazer essas lives, porque eu penso, será que eu vou conseguir passar a mensagem claramente para as pessoas? Ou será que eu vou ficar falando assim, blá, 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 blá. Sabe? Isso dá nervoso, gente. É sério, não é brincadeira não. Aí eu fico nervosa, mas eu fico feliz de ser clara e carinhosa. Obrigada, gente. Me marca nos stories, hein? Beijos! Tchau!